Eu sou o professor Luiz Motti, doutor em antropologia pela Universidade Estadual de Campinas, mestre em etnologia pela Sorbonne, Paris, e sou o fundador do Grupo Gay da Bahia. Falar sobre homossexualidade nos remete à pré-história praticamente, porque há pinturas nas cavernas, pinturas rupestres, que demonstram a prática de sexo e afeto entre pessoas do mesmo sexo. Homens com homens, mais raramente mulheres com mulheres. O filósofo Schopenhauer dizia: pela sua homossexualidade, pela sua resistência histórica e pela sua perpetuidade, ela revela que faz parte da própria natureza. No que concorda também o escritor alemão Goethe, que dizia: a homossexualidade é tão antiga quanto a própria humanidade. De fato, já existe no reino animal. Os zoólogos documentaram a prática de sexo entre machos e entre fêmeas em mais de 300 espécies animais. A homossexualidade entre os humanos, ela teve épocas em que foi perfeitamente aceitada, foi até divinizada. Por exemplo, entre os egípcios, entre os gregos, entre os muitos povos na África, no Oriente, na Ásia, não era crime, não era vergonhoso praticar o sexo entre homens ou entre mulheres. A heterossexualidade sempre foi dominante. Segundo o sexólogo Kinsey, aproximadamente 60% da humanidade é heterossexual, 30% bissexual, transa com os dois sexos, e 10% homossexual ou praticante do amor entre pessoas do mesmo sexo. Por que a homossexualidade se tornou um crime, um pecado, uma vergonha na nossa sociedade? Isso, infelizmente, segundo os antropólogos Ford e Beach, a minoria dos povos, das culturas, são homofóbicas. 64% das sociedades humanas são favoráveis, não problematizam o sexo e o amor entre pessoas do mesmo sexo. 36% são homofóbicas, e entre essas sociedades, a nossa, que herdou uma tradição do tempo do judaísmo, depois reforçada pelo cristianismo e pelo islamismo, né, que são sociedades marcadas pela homofobia. Homofobia é um conceito que foi criado somente no século XX, por volta de 1960 e poucos, por um psicólogo norte-americano, Weinberg, que significa homofobia, o ódio, a intolerância à homossexualidade, que se manifesta em vários níveis, desde a rejeição da própria homossexualidade, que é uma homofobia internalizada, implicando em insulto, agressão física e até assassinatos de pessoas homossexuais. A homofobia, portanto, na nossa sociedade brasileira, baiana, contemporânea, veio do tempo do judaísmo, baseada em leis no Levítico, né, que data de aproximadamente 4.000 anos passados. É um livro de leis dos povos judeu e depois também seguido pelos muçulmanos e em parte pelos cristãos, que tem leis absolutamente absurdas, ridículas, não é? Como, por exemplo, proibir comer carne de porco ou camarão, a mulher menstruada devia ficar afastada do convívio durante dias, semanas, a adúltera devia ser apedrejada, a falsa virgem devia ser apedrejada. Então, leis que o tempo se encarregou de abolir, de colocar no Museu dos Horrores, mas algumas permanecem. Entre elas, a intolerância à homossexualidade e até ao uso do preservativo. Por que o Papa proíbe usar a pílula anticoncepcional ou preservativo? Não permite o casamento após o divórcio, um segundo casamento? Porque se baseia em leis de 4.000 anos atrás que proibiam o controle da natalidade. Queriam
ampliar a população, como foi prometido a Abraão, que os filhos descendentes de Abraão, que é o pai do judaísmo, seriam mais numerosos que as estrelas do céu ou que as areias do mar. Então, por conta disso, qualquer ato sexual não reprodutivo, o uso da camisinha, o aborto, a homossexualidade, que não reproduzem, foram considerados pecados gravíssimos, né? Eram chamados as abominações e condenados até a morte. Primeiro ao apedrejamento no Antigo Testamento, depois a fogueira na Inquisição, e até o tempo de Hitler, os campos de concentração, foram internados mais de 300 mil homossexuais masculinos, porque o nazismo considerou que era contrário ao projeto expansionista do Hitler, que queria uma sociedade enorme, reprodutora, etc. Você acha que a igreja, a partir desse momento que a gente vê que vem perdendo os católicos, tem muita gente passando, escolhendo outras religiões, talvez por essa coisa mais rígida, você acha que eles começam a mudar um pouco agora, pelo menos aparentemente, essa coisa do uso da camisinha e da homossexualidade, para não perder, digamos, tantos católicos como vem perdendo ao longo dos anos, ou você acha que isso é só realmente uma coisa da boca para fora, digamos, ou não acontece muito? A homofobia na nossa sociedade, ela foi sistematizada e praticada sobretudo pela Igreja Católica e nos últimos anos pelos evangélicos, que são ainda mais intolerantes, não é, do que os próprios católicos. O atual Papa, o Francisco, chegou a dizer numa atitude... Isso aqui é uma abelha que está incomodando. Chegou a dizer que quem somos nós para criticar os homossexuais? Quer dizer, então mostrando uma atitude um pouco mais aberta do que o máximo de intolerância que foi o Bento XVI, que chegou a escrever, ele era o assessor de João Paulo II, chegou a escrever que a homossexualidade é intrinsecamente má. Quer dizer, foi o máximo de síntese da intolerância católica. Agora, por que a igreja aparentemente está abrindo um pouco a sua opinião em relação à homossexualidade? É, com certeza, uma estratégia para, seguindo a modernidade, né, na medida em que a ciência diz que não é doença a homossexualidade. A homossexualidade é um mistério. Qual é a origem da homossexualidade? É tão misteriosa quanto a origem da heterossexualidade e da bissexualidade. Tem um componente biológico, que ainda não se sabe se é genético, se é endocrinológico, mas cada vez mais as pesquisas revelam isso. Mas o que comprovam as pesquisas é a normalidade da homossexualidade, ou seja, nada distingue um gay e uma lésbica de um heterossexual em termos de capacidade, honestidade, de modo que a igreja, sempre procurando se atualizar para não ficar completamente defasada, como ficou no caso de Galileu, por exemplo, a igreja condenando o heliocentrismo. A igreja dizia o centro do mundo é a Terra, mas está comprovado desde Galileu e desde Copérnico que era o Sol, que é o Sol, o nosso centro do globo, do universo. Então a igreja, para não ficar completamente desatualizada, vai se adornando, como dizia o Papa João XXIII, um adornamento, vai se modernizando no que pode. Com certeza, daqui a uns anos, a igreja vai ter que reconhecer todos esses seus erros, esses entulhos históricos, e perceber que se o próprio Jesus Cristo nunca condenou os homossexuais, nunca falou nada contra os gays, o amor entre pessoas do mesmo sexo, e a condenação ao homossexualismo não consta no Decálogo, nos 10 Mandamentos, então, como explicam os historiadores, os exegetas, foi um entulho histórico medieval que condenou os judeus, que condenou os protestantes e os homossexuais a serem assim os bodes expiatórios, demonizando os homossexuais, de modo que futuramente a igreja com certeza vai aceitar o divórcio, a pílula, inclusive a relação entre pessoas do mesmo sexo. Agora, voltando, focando mais na homofobia no Brasil, o que nós percebemos é que a presença da homossexualidade no Brasil e na Bahia
datam desde antes da descoberta. Há documentos que comprovam que os índios Tupinambá e outras aldeias praticavam a homossexualidade e a transexualidade. Havia índios que se vestiam e viviam como mulheres, e havia índias, as amazonas, que também se masculinizaram e adotaram o estilo de vida, o papel de gênero masculino. Então, a mesma coisa entre os africanos. Há documentos que mostram a prática da homossexualidade na África, da travestilidade, da transexualidade, inclusive a homossexualidade feminina. E os portugueses, quando vieram para o Brasil, alguns até vieram como degredados pela Inquisição, porque eram praticantes do amor que não ousava dizer o nome, como era chamada a homossexualidade. De modo que no Brasil a homossexualidade também é tão antiga quanto a própria história do Brasil, e nós temos desde o começo a repressão imposta pela Inquisição, né, que era o Tribunal do Santo Ofício, que condenava até à morte os praticantes do homoerotismo. Há dezenas de gays e lésbicas e um menor número de travestis no Brasil, no tempo ainda da colônia, da escravidão, tanto brancos, negros quanto índios, que foram denunciados, processados e enviados para Portugal, condenados pelo crime de sodomia, que era um crime considerado tão grave quanto o regicídio ou como a traição nacional. Então, o Brasil, dominado por colonos portugueses brancos, que representavam no máximo 10, 20% da população, e que tinham que controlar mais de 80, até às vezes 90% de negros, índios, mestiços, escravos e mulheres, então esses 10, 20% de machos brancos tiveram que ser super machos, porque se eles fraquejassem, se eles fossem efeminados, se eles dessem as costas, eles seriam mortos pelos índios, pelos negros, e o projeto civilizatório colonizador luso brasileiro iria por águas abaixo. De modo que o machismo no Brasil e nos países latino-americanos onde houve escravidão sempre foi mais forte, mais radical, mais intolerante, e isso explica a homofobia contemporânea no Brasil, né? Que embora a homossexualidade seja bastante frequente, tantos artistas, tantas cantoras, tantas pessoas importantes no Brasil são infamados, há rumor constante e persistente, muitas vezes com base sólida, de que essas pessoas praticam o amor que não ousa dizer um nome. Não obstante, nem 10% dos gays e lésbicas são assumidos na minha avaliação. A maioria vive dentro do armário, presos pelo medo, pela homofobia internalizada. E isso faz com que o Brasil tenha essa contradição. Tem um lado cor-de-rosa, né? Muitas pessoas famosas são gays ou lésbicas, né? Há travestis que aparecem na televisão, que a própria Roberta Close, transexual, foi um modelo de beleza da mulher brasileira no final dos anos 90. O Brasil tem a maior parada do mundo, com mais de 3 milhões de participantes. Aqui na Bahia são dezenas de paradas, até municípios pequenos fazem já a sua parada LGBT, parada de lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. Não obstante, o Brasil tem o seu lado não cor-de-rosa, tem o seu lado vermelho sangue. O Brasil é o campeão mundial de assassinatos de homossexuais. 40% de todos os crimes homofóbicos são praticados no Brasil, crimes de ódio, com requintes de crueldade, com muitos golpes, tortura, muitas facadas, dezenas de tiros, e que com muitas vezes até chegam a empalar ou meter objetos no ânus da vítima ou castrar essas pessoas. Uma demonstração de ódio mesmo, né? São crimes de ódio. E mesmo quando um gay é assassinado vítima de latrocínio, não é, mata-se para roubar, por trás está essa ideia, não é, nacional, que é repetido de norte a sul, um ditado que pais dizendo: prefiro um filho morto do que viado, ou prefiro uma filha puta do que sapatão. O próprio deputado Jair Bolsonaro, do Rio de Janeiro, disse: prefiro que meu filho morra num desastre de automóvel do que ser gay. De modo que os pastores pregando, demonizando os homossexuais,
a Igreja Católica ainda nos templos proibindo da comunhão para os gays, e todo esse clima, a própria presidenta da República, através de uma homofobia governamental, proibiu a divulgação, a distribuição de um kit anti-homofobia, de cartilhas, vídeos, folhetos que iam capacitar mais de 6 milhões de jovens, adolescentes, para ensiná-los a verdade, ou seja, que não pode discriminar a travesti, que o gay e a lésbica têm direito constitucional de serem o que são, não é, para respeitar o mínimo, não é, que se deve de direitos humanos também dos homossexuais. Então, há uma homofobia governamental, a presidenta, refém dos evangélicos, proibiu esse kit, proibiu campanha de prevenção de AIDS para gays, de modo que a gente vive uma situação de extrema gravidade, né? A cada 26 horas, um LGBT é barbaramente assassinado no Brasil. Suicídios de jovens gays são 4 vezes superiores ao de jovens heterossexuais, né? Esse ano, ainda, no mês de março, exatamente esse mês de 2014, um pai, lá num bairro no Rio de Janeiro, me esqueço o nome do bairro, ele matou o seu enteado de 8 anos porque o menino tinha jeito de gay, porque cantava com voz fina, porque eu fazia serviços domésticos femininos, matou, agora não me lembro se seu filho ou enteado, de 8 anos, de pancadas, porque era... Isso, espancou até era homossexual, supostamente ia ser homossexual. De modo que é fundamental, e concluo dizendo que tem solução, assim como o racismo, não é? Por que cota só para negros, índios, e não também para deficientes físicos, para gays, para obesos, para albinos? Gays são os mais discriminados, dentro de casa apanham, são humilhados. Os negros, os deficientes físicos em casa, os jovens e crianças, são ensinados, capacitados a enfrentar a discriminação do mundo exterior. Então, é necessário que hajam políticas públicas ensinando a população o respeito aos homossexuais. É necessário que haja uma campanha para conscientizar a população LGBT para que não dê vacilo, para que não corra risco de ser a próxima vítima, porque, na verdade, o que nós defendemos é igualdade, é cidadania. Não queremos privilégios, queremos direitos iguais, nem menos, nem mais. E aqui, só para a gente finalizar, Luiz, a situação atual hoje em Salvador e na Bahia, como é que se encara isso em termos de violência, em termos de aceitação também? A Bahia, que devia rimar com cidadania e alegria, durante os últimos anos tem se conotado com homofobia gravíssima. A Bahia, em alguns anos passados, nos últimos 5 anos, na Bahia foram assassinados mais homossexuais e travestis do que em São Paulo, que tem 4 ou 5 vezes população superior ao do nosso estado. A Bahia, como parte do Nordeste, é a região onde mais homossexuais são assassinados. Então, apesar da boa vontade do governo Wagner, o governo PT, tanto nacional quanto estadual, é o que tem mais falado em defesa dos direitos homossexuais. Mas há uma distância enorme entre a fala e a prática. Políticas públicas praticamente não há para homossexuais no Brasil. Já foram realizadas 2 conferências nacionais e 2 estaduais, com 2 centenas de propostas em todas as áreas da saúde, da segurança pública, da educação, para capacitar, para elevar a cidadania dos homossexuais, mas nada disso saiu do papel. Nós vivemos num verdadeiro apagão em termos de políticas públicas, seja de prevenção da AIDS, que afeta, enquanto que 0,6% dos homens heterossexuais são HIV positivos, 11% dos homossexuais estão com o vírus da AIDS, de modo que a Bahia está entre os estados onde mais homossexuais são assassinados. No ano passado foram 19, né? Esse ano já são 8 casos. Houve casos dramáticos aqui no interior da Bahia, em que 2 irmãos gêmeos dançando no forró, abraçados, foram
confundidos com gays e foram espancados, um deles sendo assassinado, o outro ficou com lesões profundas pelos golpes que levou. O ano passado, 2 lésbicas andando em Camaçari de mãos dadas na rua foram igualmente assassinadas, de modo que vivemos uma situação de extrema gravidade e perigo, risco. É fundamental que hajam políticas públicas e que agora o Conselho Estadual LGBT, que finalmente, no final do mandato, foi aprovado pelo governador Wagner, que ele saia do papel e que se torne, como existe o Centro de Referência de Negros, de Idosos, de Mulheres, que esse também tenha um local onde os gays possam e travestis registrar os seus protestos, denunciar casos de violência e onde se produzam políticas públicas para a cidadania LGBT. É legal ser homossexual. Essa desgraça agora.